O programa Mais Saúde está no ar. Hoje eu tive o prazer, que vocês vão ver, um bate-papo delicioso com a Juliana, que ela teve um câncer de mama na primeira mamografia que ela fez. Então, ela vai explicar para a gente a importância que tem o Outubro Rosa, mas não é só o Outubro Rosa, é todos os dias. A prevenção dos nossos exames preventivos, anual, de ultrassom de mama, mamografia e tantos outros que a gente tem que fazer. Ela explicou para a gente a importância que tem esses exames, a alimentação, no caso dela, que ela não tinha uma alimentação boa e tinha uma vida sedentária, e ela explicou para a gente que poderia ser o que aconteceu, de ter tido um câncer, e que ela levou com muito otimismo, muita alegria, muita força de vontade de viver, porque ela tem 2 filhos pequenos, e quem tem filho sabe que isso é a maior dor, não ver os filhos crescendo, né? Então, ela olhou para o espelho e falou, eu vou vencer você, e foi o que ela fez. Vocês vão ver o depoimento dela, que ficou muito emocionante e de grande importância. Espero que vocês gostem. Eu acho que o tema de hoje é pertinente para todos os dias do ano. Exatamente. Não é só para o Outubro Rosa. É que ficou o marco de todas, para várias doenças, né, Ju? Mas... na verdade, assim, eles elegeram outubro para ser um mês onde eles divulgam com mais intensidade a necessidade de prevenção. Uhum. O Outubro Rosa, ele fala sobre a prevenção. Sim. Fazer muito importante as pessoas fazerem o autoexame, ter o check-up em dia, estar sempre em dia com os seus exames, para justamente evitar um câncer. Sim, lógico. Né? Porque o câncer, ele é totalmente curável, o câncer de mama, se você detecta ele no início. No início, é isso que eu ia falar. O maior problema, eu acho, das pessoas é que elas têm medo de descobrir alguma doença grave, e aí elas não fazem os exames. Sim. E aí, quando vai fazer, é quando já está sentindo alguma coisa, quando já está espalhado, e aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Você sempre fez os seus exames, né? Desde quando que você faz exame? Eu faço exame sempre, todo ano, desde quando? 16 anos. 16? 16. E aí... Eu faço todo ano aquele check-up geral, Sim. Hemograma completo, ultrassom de tudo. Passamos umas 2 horinhas fazendo exames. Eu faço ultrassom de tireoide, pelve, abdômen, enfim, eu faço de tudo. E quando eu fiz 40 anos, foi que o médico pediu a primeira mamografia. E foi aí que eu descobri o câncer. Você já tinha feito mamografia antes? Não, foi a primeira. Foi a primeira mamografia. Hoje em dia, os médicos estão pedindo com 35 mesmo. Então. Mais cedo, as pessoas estão tendo mutações celulares que podem vir a ser câncer, né? Então, aí depois dos 35, você foi fazer com 40. E nessa idade, acho que você pode fazer a cada 2 anos, né? Depois dos 40, tem que ser todo ano, né? Todo ano. Mas, como eu sempre fiz ultrassom das mamas, o ultrassom, ele detecta que tem algo errado. Ele não vai dizer, assim, ao certo, se é um tumor maligno, isso não tem como, porque precisa de biópsia. Lógico. Mas, quando eu fiz os meus exames de rotina, eu fiz primeiro o ultrassom, a biomédica apontou que tinha alguma coisa, ela falou para mim, tem alguma coisa aqui, mas eu não consigo dizer o que é, você precisa fazer a mamografia. A mamografia e depois a biópsia, né? Isso. E eu estava com uma viagem marcada, mandei para o médico todo o resultado dos exames, e ele falou assim para mim, pode viajar tranquila, eu estava indo até para a Alemanha, ele falou, vai para a Europa, curte a Alemanha, e aí eu fui tranquila, o médico falou, vai tranquila, mas eu sabia que a biomédica tinha falado que tinha alguma coisa errada. Voltei de viagem e fui fazer a mamografia, que não tinha dado tempo de eu fazer antes. Sim. E aí eu mandei para o médico, ele falou, você precisa fazer uma biópsia. Aí eu fui fazer a biópsia e deu que era maligno, né, que era câncer de mama.
Ainda bem que você aproveitou a viagem. Não, graças a Deus, porque não ia fazer diferença também. Sim, não, lógico que não. Como eu faço todos os anos o exame, e no ano anterior não tinha nada, não ia fazer diferença mesmo, eu fiquei 20 dias só, então não fez uma grande Diferença mesmo. Faria diferença se eu tivesse em estado terminal, tudo espalhado, Sim, mas assim, eu ia morrer de qualquer jeito. E aí foi tudo muito rápido. Quando deu que era o tumor maligno, o médico já solicitou uma ressonância pré-operatória. Na ressonância, apareceu na axila também, quer dizer que o meu linfonodo estava comprometido. Então, eu fiz uma outra biópsia para ter certeza que era maligno. Era maligno. Aí, eu fiz a cirurgia, tirei um quadrante da mama, não tirei a mama inteira. Foi só um quadrante e tirei 22 linfonodos. Inclusive o sentinela, que é o linfonodo principal aqui da axila. Desses 22, 19 estavam contaminados. E da mama, eu tirei o quadrante e eles tiraram 2 centímetros de margem. Então, o que significa isso? Eles tiram uma margem além da onde está o tumor para ver se tem contaminação na margem. Se tiver contaminação na margem, significa que o câncer está espalhado. Lógico. Se a margem inteira estiver limpa, quer dizer que ele estava concentrado só naquele pedaço. E hoje tem um negócio muito legal, me deixa muito triste que pessoas que são atendidas pelo SUS ou com planos de saúde básico não têm acesso a algumas coisas. Ou até mesmo as pessoas mais carentes financeiramente. Porque tem um chip, não é um chip, é um pedacinho de metal que você coloca na mama. Só o Fleury faz esse exame e ele é pago. Ele custa bem pago. Ele custa em torno de R$ 2.600, foi o que eu paguei. Esse pedacinho de metal, ele funciona como se fosse um detector neon. Então, ele puxa, é como se ele puxasse o que é célula cancerígena, ele faz elas brilharem, né? Ele é neon, assim, e meio que agrupa. E ele sabe aonde que tem o câncer. Na hora que o médico abriu a mama, ele já sabia onde estava tudo, porque esse negocinho, ele ilumina as células cancerígenas, né, que estão por perto. Daí ele tirou tudo e tirou essa margem de 2 centímetros e mandou para a patologia, e veio o resultado que estava limpa, estava 100% limpa. Maravilha. Então, naquele momento, eu estava curada. Eu me curei na cirurgia. E na cirurgia, eu já coloquei o cirurgião plástico junto com o mastologista, e ele já fez a construção na mesma cirurgia. Aí eu precisei fazer a quimioterapia. Por quê, se eu estava curada? Porque pode acontecer de partículas muito microscópicas, que são muito difíceis de detectar em exames, pode ser que uma pequenininha dessa tenha fugido. Pela circulação. Então, a químio, ela é preventiva, porque eu já estava curada. No caso de alguma coisa não detectável por exames, ter escapado. Então, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, foram 4 da vermelha e 12 da branca, de forma preventiva mesmo. Depois, eu fiz 25 sessões de radioterapia. Mas precisou fazer a rádio, porque a químio tem um procedimento. Tem gente que não faz a rádio e fica depende muito de cada caso. Cada pessoa, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Você pode ter o mesmo tipo de câncer que eu tive e o seu caso ser diferente. Vai de pessoa para pessoa. O médico tem que analisar todos os exames. Então, por exemplo, eu fiz a quimioterapia, eu fiz o protocolo padrão, porque ela era preventiva, então eu não precisei fazer um protocolo pesado. A químio, ela joga essa química no seu corpo inteiro, então é intravenosa, você toma aqui no braço, e ela joga para o seu corpo inteiro. Então, ela vai destruindo tudo que ela vê pela frente. Inclusive células boas. E aí a sua imunidade cai bastante, você fica fraca, seu cabelo cai. Por que que cai? Cai porque ele enfraquece as células do seu corpo, tentando matar uma célula cancerígena. Lógico. E aí
cai o cabelo por isso, porque as células capilares são destruídas. Então, seu cabelo cai todos os pelos do corpo, não é só o cabelo, cai o pelo de dentro do nariz. Até dentro do nariz, você fica Dentro assim. do nariz. E aí, o que acontece, por exemplo, o pelo do nariz, ele é uma proteção. Sim. O meu nariz, ele ficou em carne viva durante todo o processo de quimioterapia. Sangrava, dentro era só sangue. A pele que a gente tem dentro do nariz, ela ficou em carne viva, porque não tinha pelo para proteger. Então, quando eu respiro oxigênio. Sim. Porém, a gente vive num país poluído. Super. Eu respiro todas as sujeiras, todas as impurezas que tem no ar. E os pelos do nariz filtram isso. Que é assim que forma, inclusive, né, a sujeira do nariz, tal. Como eu não tenho, vai tudo para dentro do meu organismo. Então, assim, é uma coisa horrível, né? Enfim. Mas eu acho, as pessoas nem imaginam, né? Não, Então. a sobrancelha cai, eu tinha que desenhar a sobrancelha, porque eu ficava com uma cara super esquisita, sem sobrancelha, cai tudo, né? Mas é só durante a quimio vermelha. Quando eu comecei a fazer a quimio branca, meu cabelo já começou a crescer. A quimio branca, ela é mais branda, ela também ataca as células do corpo, mas de uma forma mais branda. É como se ela fosse um suporte para a quimio vermelha. A quimio vermelha, ela vai ficar no seu organismo por bastante tempo. A quimio branca, ela é um complemento para ajudar na eliminação de células. Sim. E a rádio, ela é uma proteção local. É como se ela criasse, por exemplo, a rádio, ela é feita na mama. Eu vou uns dias antes para o hospital, eles fazem um molde de gesso na cama. Eu deito na cama em cima de uma placa de gesso, e eles falam como que eu tenho que ficar. Então, eu tenho que pôr essa mão para baixo, essa para cima, e eles me colocam na posição certa para que a radiação atinja essa mama. E aí, eles fazem uma moldura de gesso com esse formato. Toda vez que eu vou lá, foram 25 dias, né? Tá lá o meu molde de gesso na cama, eu deito, encaixo meu braço, já tá tudo pronto para que a radiação caia no lugar certo. É um protocolo que é feito pessoa a pessoa. Então, por exemplo, por que não pode ser o mesmo para todo mundo? Eu tenho 1,5 m. Uma pessoa com 1,60 m vai ser diferente. Sem dúvida, lógico. Então, a radiação, a máquina, você tá ali assim, para que a radiação caia exatamente no seu seio, você tem que colocar as coordenadas na máquina. Aquelas coordenadas só servem para mim. Sim, não servem para ninguém. Por isso que todos os protocolos são diferentes. E o que a rádio faz? Ela cria uma camada, como se ela criasse um escudo protetor, para que aqui nessa mama, nesse pedaço, não entre mais células cancerígenas. É tipo isso. Então, a quimio, ela mata as células e a rádio protege para não ter mais interferência. É isso. Ô, Ju, e você aprendeu isso com a dor, né? Sim. Aprendi fazendo, passando por isso. Você tinha tido alguma pessoa da família que tinha tido câncer? Então, isso é muito importante de falar, porque é o seguinte, eu tive uma tia de 3º grau, que faleceu de câncer de mama, 2, na verdade, que faleceram de câncer de mama, e uma tia por parte de pai que teve câncer de mama e se curou. Porém, logo que eu tive, a minha maior preocupação era essa, porque eu tenho uma filha mulher, eu tenho 3 irmãs, então eu tinha uma preocupação muito grande de saber se era genético ou não. E existe um exame para você detectar isso. Eu fiz, se chama painel genético, painel de DNA, uma coisa assim. E ele deu que o câncer que eu tive não era genético. Então, eu não tive câncer por fatores hereditários. O câncer que eu tive, ele veio do ambiente. Então, o que é isso? Alimentação, estilo de vida. Muita gente atribui ao estresse. O estresse não transforma células boas em células cancerígenas. Até que as células cancerígenas a gente já tem. Exatamente. Tem outros não. Exatamente. Mas uma coisa muito errada que as pessoas pensam é assim, o estresse, a depressão, o seu estado emocional não vai fazer com que a célula vire maligna. Eu já vou explicar o que o emocional vai afetar. Mas o que afeta, no caso de não ser hereditário, é o ambiente.
Então, é a sua alimentação, é o seu estilo de vida. Eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, que me alimentava muito mal. Muito, por muitos anos. Pode colocar aí 15 anos, mais ou menos, que eu comia McDonald's até dizer, chega, Coca-Cola todos os dias. Eu tomava 1 litro de Coca por dia. Juliana, esse lado eu não conhecia seu. Um horror, né? Mas eu tomava, eu ia trabalhar, na hora do almoço eu comprava uma garrafa de 600, e na hora de ir embora para casa, volte mesmo, assim, 3 vezes por semana eu passava no McDonald's e pegava uma de 700 ml. E comia 3 sanduíches. O sanduíche do McDonald's é Extremamente tudo que tem de mais podre, né? Assim, a quantidade de tudo ruim. de ruim que tem lá dentro, de alimento Tá lá. processado, de química, Uhum. né? Você pode ver, se você deixar um Big Mac não sei quanto tempo, ele demora demais para estragar fora da geladeira, porque ele tem muita química, muito conservante. Tudo. Então, assim, é química que você está pondo para dentro do seu corpo, a mesma coisa a Coca-Cola. Então, eu nunca cuidei da minha alimentação. Eu nunca fiz exercício nenhum. Porque, vamos colocar em detalhes entre os parentes, porque tem a irmã educadora física. Exatamente. Minha irmã, professora de educação física, super ligada nesse meio. A casa de ferreiro, espeto de pau, amiga. É exatamente isso mesmo. E, então, com certeza, esses foram os fatores que mais contribuíram para o desenvolvimento do câncer que eu tive. A questão emocional, aonde que ela pega? Durante a quimioterapia. O tratamento de câncer é uma coisa que acaba com você, que foi aquilo que eu expliquei. Ela vai acabar com tudo que tem dentro de você, bom ou ruim. Ela está tentando tirar o que é ruim, mas ela vai acertar o que é bom. E é aí que o seu estado emocional entra. Quanto mais você se entrega para a doença, ela se alimenta da sua depressão, da sua tristeza, da sua baixa imunidade, de tudo. Ela se alimenta, a célula cancerígena se alimenta disso. E a quimioterapia, ela toma conta do seu corpo. Então, se você se derruba, se você se joga na cama e fica ali doente, a chance de, assim, de demora na cura ou até de não se curar é muito grande. Eu resolvi, o dia que eu descobri que eu estava com câncer, eu olhei para o espelho e eu falei assim, ele não vai vencer. Não vai. Aqui, ele não vai fazer morada, né? Não é o lugar dele, ele está aqui temporariamente, e eu vou colocar ele para fora. Então, assim, se ele é forte, eu sou 2 vezes mais forte, e eu vou tirar ele de dentro de mim. Eu nunca fiquei na cama, eu não parei de trabalhar, eu não parei de sair, eu não parei de cuidar dos meus filhos, eu não parei de viver. Eu ia para show, para festa, para bar, eu trabalhava todos os dias mesmo, dia de quimioterapia eu trabalhava. Nossa. Eu só ia fazer a quimio, voltava e trabalhava. Nunca parei. Porque eu senti que se eu parasse... Parava tudo. Ele ia tomar conta do meu corpo. Então, é muito importante o seu estado emocional, não para transformar células boas em células cancerígenas, mas para evitar que essas células que já são cancerígenas tomem conta do seu corpo. Sem dúvida. Entendeu? Então, a gente nunca pode desprezar o nosso estado emocional. Nunca. O nosso equilíbrio emocional é muito importante. Super. Muito. Eu faço ainda, vou fazer para sempre terapia, fiz durante todo o processo, é importante também, porque cada dia... O SUS dá imunoterapia? Oi? O SUS, ele dá imunoterapia? A imunoterapia, ele dá. Eu não fiz imunoterapia, eu tô fazendo, quando eu terminei a rádio, eu comecei a fazer hormonioterapia. O que é a hormonioterapia? Ela é um bloqueador hormonal. Quando eles enviaram o material que foi retirado de mim para a patologia, detectaram que o câncer que eu tive, ele era 95% reagente a hormônios femininos, que é o estrogênio e o progesterona. Sim, maravilhoso. Então, eu não posso produzir esses hormônios. A Jennifer entende bem desses hormônios. Eu simplesmente não posso produzir esses 2 hormônios, porque eu tenho 95% de chance de ter células cancerígenas, né, de ter tumor maligno, se eu produzir esses hormônios. Então, eu entrei na hormonioterapia, que é um bloqueador hormonal.
Porém, não tem como você bloquear somente estrogênio e progesterona. Ou você bloqueia tudo, ou você não bloqueia nada. Nada. Uhum. Então, minha testosterona é baixa, meu estrogênio é zerado, meu progesterona é zerado. Eu não tenho o hormônio que regula as minhas emoções. Eu não tenho hormônio que regula o meu humor. Eu não produzo hormônio. Eu fui colocada na menopausa de forma antecipada por conta dessa hormonoterapia. Só que eu não posso fazer reposição hormonal. E você está tendo muitos sintomas, Ju? Sinto tudo. Tudo? Os calorões, sinto cansaço absurdo. Tem dias que eu não levanto da cama. Insônia? Insônia todos os dias. Estamos juntas, amiga. Né? Que mais? As mudanças de humor. Numa hora eu tô ótima, na outra hora eu tô... Irritabilidade, master. É isso mesmo. E eu não posso fazer a reposição. Eu posso tomar algumas vitaminas, eu posso tomar coisas para amenizar os sintomas. Sim. Eu não posso ingerir hormônio. Tá. Então, por exemplo... O exercício ajuda, eles falam, para isso? O que eu faço? Né? Eu só posso falar da minha experiência. Né? O que eu faço? Logo no começo, quando eu entrei na menopausa, eu percebi que eu fui ficando cada vez mais triste. Muito triste. Como eu não tenho o hormônio que regula essa emoção, qualquer tristezinha, ela vira uma depressão profunda. Sim. Então, eu me vi numa depressão muito profunda. E aí, eu, junto com um oncologista e com um psiquiatra, eu comecei a tomar medicação para a depressão. Lógico. O que acontece? Como eu não posso ingerir hormônio, eu tenho que regular os sintomas. Então, os meus sintomas, eles são químicos. Então, eu tenho que tomar química para combater os sintomas. Sim. Porque o normal seria o quê? Eu faço reposição hormonal e tá tudo bem. Mas não Como pode. eu não posso, eu tenho que ver assim, tá, então eu tô em depressão, vou tomar medicação para depressão. Então eu tô, sei lá, engordando. Então eu tenho que fazer alguma coisa para emagrecer. Você entendeu? Meu cabelo tá fraco, então eu vou ter que fazer alguma coisa para meu cabelo não ficar fraco. Tudo que a falta de hormônio traz, eu não posso combater com hormônio. Então eu tenho que combater os sintomas. E como é que você está nessa turbulência toda? Olha, tem altos e baixos, né? Eu tô bem porque eu sou uma pessoa muito positiva. Muito, muito. Eu prezo muito pela positividade, mas tem dias que é muito difícil. Tem dias que eu tô triste. Eu tô triste e eu aceito ficar triste. E eu fico em casa. Eu não saio. Eu tenho 2 filhos, né? E eu divido a guarda com o pai deles. Então, tem dias que eu falo, você pode ficar hoje com as crianças? Porque hoje eu não estou em condições. Que realmente eu não estou em condições de levantar da cama. Imagina, fazer jantar, colocar as crianças no banho, fazer dormir, ver a lição da escola, levar para a escola. Mas que eles te dão força, mas te cansa. Sim, eles são a minha força para permanecer viva. Porém, eu tenho que reconhecer também os momentos que eu posso não fazer tão bem para eles. Sim, lógico. Imagina eles lá em casa e eu deitada numa cama, sem força para levantar. Eu vou fazer? Claro que eu vou fazer. Mas o quanto eu vou quanto de esforço vai depender de mim? Energia, né? Posso pedir para o pai ficar, trocar um dia comigo, para eu poder ficar melhor e ter mais força para cuidar deles, entendeu? Nesses dias, eu já aprendi, agora com 3 anos de hormonioterapia, eu já aprendi os dias que eu estou realmente derrubada. Então, esses dias eu prefiro ficar quietinha no meu canto. Sozinha. E tá tudo bem. Né? A gente precisa se permitir também dar para o nosso corpo o descanso que ele pode. Então, tem horas que não dá para você ser forte o tempo todo. Não dá para você simplesmente fingir ser uma super-heroína e querer abraçar o mundo. Não dá. Porque mãe não pode cansar, não pode parar, né? Exatamente. Ele é 24 horas, mãe. Exatamente. E tem horas que o corpo ele está gritando por ajuda, né? E aí eu preciso atender meu corpo, para que ele possa se recuperar um pouquinho, para eu ter mais força para continuar. Se eu nunca der o descanso que ele pede, vai chegar uma hora que eu vou pifar, eu vou simplesmente parar, né? E aí eu não quero deixar chegar nesse ponto, então eu faço isso.
É um balanço. Eu acho que tudo na vida é um balanço. Tudo que é radical demais é ruim. Para qualquer coisa. Né? Então, você não precisa ser forte o tempo todo, como você não precisa ser depressivo o tempo todo, você não precisa ser doente o tempo todo. Então, você tem que balancear para chegar nesse equilíbrio mesmo. Eu acho que o equilíbrio é a chave, é onde você consegue realmente viver dia após dia, né? Eu acho que essa sem dúvida, né? Ô, Ju, e você, quando você recebeu a notícia, a primeira pessoa você deu para quem? Teus filhos? quando eu abri. Você abriu o envelope? Que antigamente era abrir o envelope, né? Eu abri Sim. no celular o resultado e estava escrito carcinomas. Eu estava com um jantar marcado na casa da minha melhor amiga. Eu fui para a casa dela e a hora que ela abriu o portão da garagem para mim, eu contei para ela. E aí eu fiquei ali no jantar da casa dela pensando, meu Deus, eu preciso contar para minha mãe, para as minhas irmãs, eu preciso, Sim. né? Os meus filhos estavam com o pai nesse dia. E aí eu não tive coragem de contar para minha mãe. Aí eu liguei para minha irmã, a Jennifer, e eu falei, porque a Jéssica, ela é mais desesperada. Se eu falar que eu tenho câncer, ela, meu Deus do céu, e agora? E deveria ser ao contrário, né? Porque a Jennifer, que é da área da saúde, a É Jéssica não verdade, é. mas a Jennifer, ela é mais ponderada, assim, nas Bom. coisas. Ela não se desespera. A Jéssica se desespera mais. Daí eu falei, Jennifer, eu tô com câncer, eu não consigo contar para minha mãe. Você pode contar? E a minha mãe estava com uma viagem marcada, ela e meu pai, no dia seguinte, e eu falei, eu quero contar depois da viagem. Daí a Jennifer falou, a minha mãe precisa saber antes, porque ela precisa decidir se ela quer ir nessa viagem ou não, se ela quer ficar aqui ou não. E aí a Jennifer ligou para ela e contou, ela desmarcou a viagem. No dia seguinte, ela foi comigo no médico. Nossa, minha mãe me deu todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Ela se mudou para minha casa por 2 meses durante a quimioterapia, para me ajudar com as crianças, para me ajudar em tudo, né? Porque um dia, a químio, só voltando um pouquinho na químio, a químio ela te deixa muito fraca. Muito fraca mesmo. E aí teve um dia que eu estava em casa, eu e as crianças, e eu estava fazendo o almoço deles, eu estava com 4 panelas no fogão, 4 bocas ligadas, e todas as janelas da minha casa estavam fechadas. E eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir uma fraqueza. Acho que isso representa melhor o que eu senti. Era uma fraqueza. E aí eu sentei na mesa da sala e falei para minha filha, falei, pega um copo de água para a mamãe, porque eu não tô bem. E aí eu não lembro de mais nada. Eu acordei no chão da área de serviço, com a minha boca no chão da área de serviço, e a minha filha do meu lado. E aí eu falei, eu moro num prédio que eu tenho muitas amigas, daí eu falei assim, corre chamar a tia Silvia, que é uma vizinha. E ela correu, chamou, em 1 minuto tinha milhões de pessoas dentro do meu apartamento, e a minha mãe estava chegando para passar o final de semana comigo. E foi aí que ela se mudou para minha casa, que ela viu que eu desmaiei, eu estava sozinha com as crianças, e eu desmaiei. E você não podia ficar sozinha, lógico. Eu lembro de estar na mesa da sala, eu acordei na área de serviço, eu tive que passar toda a cozinha. O que eu imagino que aconteceu? Porque eu não sei o que aconteceu. Eu imagino que a minha filha levou o copo d'água estava em cima da mesa e estava bebido. Então, eu bebi água e eu percebi que eu precisava de ar. Eu estava ali perdendo os sentidos. Então, a janela estava próxima da área de serviço. Eu andei até a área de serviço, provavelmente para abrir a janela, só que eu caí antes. Então, eu só lembro de eu acordando no chão da área de serviço. Mas você imagina o perigo, eu podia ter batido a cabeça no tanque, eu podia ter morrido. Não. Né? E meus filhos assistindo, assim, surreal. Então, uma coisa que eu aprendi muito nesse processo é que não tem problema pedir ajuda. Isso. Eu sempre fui uma pessoa extremamente independente. Sim. Eu sempre, as minhas coisas, eu sempre cuidei, eu sempre fiz tudo e faço pelos outros, pela minha família, todo mundo. Eu não sou uma pessoa que depende de ninguém para nada, nunca dependi de marido, de amigo, de família, nada. E ali eu percebi que eu precisava de ajuda. E que estava tudo bem não ser independente o tempo todo. Sim. Não dar conta de tudo o tempo todo, tá tudo bem. Não é uma fraqueza, sabe? É uma força, na verdade. É uma força você assumir que você não dá conta de tudo sozinho. Né? E que você Mas com 2 crianças pequenas ainda também, né, Ju? O Felipe tinha
3 anos e a Amanda tinha 6. Então, assim, muito pequenos. Muito, Muito. muito. Né? Não dá. Não dá também para eu colocar esse peso em cima deles. Imagina a mãe desmaiada. Você pensou em alguma coisa assim mais difícil quando você recebeu a notícia perante a eles? Assim que Porque eu deve recebi a passar muita coisa na notícia, cabeça, né? passa. Uma vida inteira, A acho, né? primeira coisa que passa na cabeça é uma sentença de morte. Eu vou morrer, ponto. Sim. Isso foi a primeira coisa que eu pensei ali. E daí o meu primeiro pensamento foi escrever cartas para os meus filhos, para todas as idades dele, até 18 anos. Eu já vi isso num filme e eu queria que eles tivessem a minha presença nos momentos mais marcantes da vida deles. Então essa foi a minha primeira coisa. Mas aí o médico me tranquilizou, falou que estava no começo, que eu tinha muita chance de cura. Eu só perguntava para o médico, eu vou morrer? Ele falava, você vai, mas não disso. Então, todo mundo vai morrer um dia, mas você não vai morrer desse câncer. Você pode até morrer de um outro câncer, mas desse você não vai morrer. Então, ele me deu muita tranquilidade em relação a isso. Mas o primeiro pensamento foi, eu vou morrer. E aí, a minha maior preocupação é o que vai ser dos meus filhos. Meus filhos, lógico. Olha o que eu pensava, a minha filha vai menstruar. E quem vai ser a referência feminina dela? Eu vou estar aqui. Sabe, é uma coisa muito pesada. É pesado, Ju? É muito difícil, assim, é desafiante passar por isso quando você tem pessoas que dependem de você. Você é responsável por 2 seres humanos. Pequenos, né? A sua vida pode ir embora. Então, é muito desafiante passar por isso, muito. Eu imagino. Depois a gente recebeu a notícia que você ia começar, acho que fazer a mudança, ia fazer a químio, não foi? Eu acho que foi no dia da químio, Né? porque eu optei por me mudar, porque esse prédio que eu moro hoje, ele é no quarteirão da escola das crianças, e eu tinha amigas nesse prédio. Que, inclusive, foi o prédio para onde eu fui jantar no dia que eu descobri. Nossa! Foi na casa dessa amiga. Nada acontece por acaso. E aí eu optei por me mudar para o prédio dela, para ter uma rede de apoio perto, porque toda a minha família mora em São Paulo. Sim. E eu moro em Guarulhos. Então, eu não tinha rede de apoio próxima mesmo, né? Sim, sim. E eu tenho uma moça que trabalha comigo todos os dias, morando perto da escola, ela poderia levar e buscar as crianças nos dias que eu não... Assim, eu não sabia o que seria químio. Sim. Na minha cabeça, eu ia ficar numa cama, jogada, definhando. Uhum. Essa a imagem que eu tinha da quimioterapia. Então, eu precisava organizar minha vida de forma que as crianças não fossem muito afetadas e que eu tivesse uma rede de apoio próxima. Sim. E foi o que eu fiz. Saí do meu apartamento, aluguei um apartamento nesse prédio, e quando tudo normalizou, assim, eu até acabei comprando um outro apartamento nesse prédio, me mudei, mas dentro do mesmo prédio, porque acabou dando super certo. Eu tenho muitas amigas agora nesse prédio, inclusive aqui onde eu estou, esse escritório, é de uma vizinha minha. Legal, né? É tão legal isso, né? Minha amiga, é muito importante. É muito importante. Eu acho que uma das coisas que o câncer joga na nossa cara, assim, é a importância de você não ser sozinha, de você se permitir ter amigos, ter familiares por perto. Por exemplo, eu nunca deixei que a minha mãe chegasse na minha casa e fizesse uma comida ou arrumasse a casa. Não, a casa é minha, aquela coisa de pessoa independente que tem pavor. Agora você pode sair de casa, então, né? E é bom você ter pessoas próximas. É bom você ter uma mãe que possa chegar e cozinhar para você e arrumar o seu quarto, sabe? Eu acho que são valores e pensamentos diferentes quando você está numa situação tão frágil, né? Você começa a pensar muitas coisas da sua vida. Muitas coisas. E eu acho que uma das coisas que essa doença trouxe para mim, em termos de esclarecimento, foi a importância da nossa família. Sem dúvida. Você pode ter milhões de amigos, mas a sua família vai estar do seu lado até o final. Sem dúvida. Até o final. Então, assim, por mais que você brigue, por mais, né, porque quanto mais próximo você briga, mais você briga.
né? Exatamente. Eu nunca briguei com a minha família de ficar assim, sem a gente se falar. Isso nunca existiu. A gente briga direto. Eu e minhas irmãs, a gente briga o tempo todo. Mas vocês são super unidas. Ainda Mas mais que assim, vocês não sabem, ela engravidou toda, ela e a as gente irmãs engravidou trabalharam juntas, juntas. as três juntas. Os filhos Nossos são filhos têm irmãos, todos na não mesma são idade. primos. Não, isso é muito legal, né? Isso É foi muito super legal. bacana. Mas assim, a gente briga de bater boca e na mesma hora a gente já tá de bem de novo, né? Sempre Porque, foi porque assim. não existe, isso não existe na nossa cabeça, a gente não se falar. É, Não, isso, não tem como. Tipo, são é. minhas irmãs, a gente se fala quase todos os dias, acho que todos os dias, por mensagem e tal. Final de semana a gente sempre se vê, Isso então, sempre foi assim, independente da situação que você passou. sempre. E, é, e, e, e eu acho que eu era a mais afastada, assim, até por eu morar mais longe e ser mais independente, eu era aquela que nunca precisava de ninguém. E uma coisa que o câncer trouxe, né, para me mostrar mesmo, para abrir meus olhos, é que muito mais do que os amigos, eu amo meus amigos, eu sei que tem vários que eu vou levar para o resto da vida, né, aqueles que a gente conta nos dedos, mas muito mais do que eles, a minha família é o meu porto seguro, Sem dúvida. né, e é o que eu passo para os meus filhos, é o que eu quero ser para eles, é o que a minha família é para mim. Então, na hora do aperto, quem largou tudo e veio ficar comigo foi a minha mãe, né, ela, no trabalho dela, ela tinha dias presenciais no trabalho, ela falou, eu vou ficar com a minha filha, e eu vou trabalhar remoto, e foi o que ela fez. As minhas irmãs também, cada uma no seu estilo, a Jéssica é aquela que pesquisa coisas médicas para trazer para mim, então, ela passa o dia Novidade. pesquisando coisas médicas. A Jennifer, ela é aquela que traz a saúde para mim. Então, ela pesquisa os suplementos que eu tenho que tomar, a alimentação que eu tenho que ter, quais exercícios eu devo fazer, enfim. Ela é todo esse lado da saúde. Então, cada uma tem o meu irmão também, né? E o meu irmão, ele é o mais racional da família. Homem, né? Homem é mais racional, É, né? ele é aquele que pondera para que a gente não caia no desespero, sabe? Então, assim, cada um tem o seu papel, e eles são fundamentais na minha vida, Sem dúvida. né? Fundamentais. E eu percebi uma coisa muito importante que acontece, eu acho que em qualquer doença grave, pessoas se afastam. Sem dúvida, Ju. Pessoas se afastaram. Muito. Pessoas que eu considerava e que simplesmente se afastaram. Ou por não saber lidar, ou por não saber o que falar para mim, ou porque estavam sofrendo junto comigo e não sabiam sofrer na minha frente, porque eu já estava sofrendo demais. Mas eu te falo uma coisa, Ju. Eu te conheço há bastante tempo. Para mim foi muito difícil. Para mim doeu, porque doeu em mim, como mulher. Eu tenho uma das minhas Não é melhores por amigas, maldade, porque eu amo você, Ju. Te conheço há, sei lá, nem sei nossa, quantos anos. muitos anos, né? Muitos anos. 25, acho. É, 25 já? Acho que 25 anos, Então, eu te conheço há muitos anos. Então, assim, para mim, o dia que você descobriu que você ia fazer a química, você me perguntava, Ju, como é que você estava? Né? Mas você não conseguia conversar com você. Mas é Eu não estou porque fazendo papel muita hoje gente de não sabe o que jornalista, falar. não. Porque, assim, você já tá, eu te acompanhei, eu vi que você estava fortalecida. Falei, então, agora eu consigo conversar com a Ju. Porque eu não sei se foram só as mulheres que te afastaram de você, por ser mulher e acontecer isso. No meu caso, foi. Eu acho que cada um lida. Não Então, exatamente, porque a pessoa, era até esse exemplo que eu queria dar. A minha melhor amiga mora nos Estados Unidos. Então, ela não está próxima de mim todos os dias, mas a gente se é. fala todos os dias. Quando eu contei para ela, eu contei por vídeo, e assim, é como se ela sofresse mais do que eu. Ela falou assim, Ju, eu não sei lidar com isso. Ela ficou do meu lado o tempo todo, mas ela falava, eu não quero falar sobre esse assunto. Ela não conseguia. E ela saiu correndo para fazer uma mamografia. E ela ficou desesperada, não conseguia abrir o resultado da mamografia. Porque Ainda mais porque foi na pandemia, né, que você teve, né? foi 2021, né? Eu acho Então, que né, a gente estava na na pandemia ainda. pandemia,
mas caminhando para um fim, mas ainda estava. Mas, né? a sua químio foi na Foi, pandemia, foi final da pandemia, né? final da pandemia. É. E ela falava para mim assim, quando a gente ficava no vídeo, quando meu cabelo começou a cair, eu lidei muito bem com toda essa situação. Que bom. Porque eu sabia que o cabelo ia crescer de novo, né? Você vê, ele já tá enorme, ele tá... Enorme, maior que o meu. E eu ficava no telefone com ela, e eu, sabe quando você fica fazendo assim? Porque o cabelo já estava caindo, então eu fiquei com essa mania de ficar puxando o cabelo, e aí eu punha aqui do lado, no final jogava tudo no lixo, assim, sabe? E ela falava, para, ou eu vou ter que desligar, porque eu não consigo lidar com a sua queda de cabelo. Tipo assim, ela não conseguia lidar com nada. Eu fazia a quimioterapia, eu mandava foto para ela falava, não me manda foto, não consigo ver você fazendo quimioterapia. Que dói, Ju. Que dói, porque, assim, todas nós somos mulheres, e aí você vê uma pessoa da sua idade, que está com você desde a infância, passar por isso, você pode passar também. Então. Então, é um negócio que mexe com a gente por dentro. Mexeu muito com a gente, porque, assim, eu fui na primeira sua mamografia, então, assim, imagina a gente que faz mamografia há tanto tempo, e, de repente, vem você, que a gente conheceu menina, né? 16, 17 anos, 8 anos, 17, né? 17. Então, e de repente acontece isso. Então, assim, a preocupação nossa não é por mal. É Eu sei que não. A gente de bater na gente, assim, olha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer o nosso autoexame, né? E é isso a mensagem do Outubro Rosa. É a conscientização da prevenção. Não é você aprender como lidar com o câncer de mama. Que cada um vai lidar de um jeito. Prevenir, é você prevenir para que você não tenha. Não tenha, né? Ou, caso tenha, que você pegue como eu no começo e você se cure totalmente. E que você tenha forças para passar por isso. Porque Sim. você pegou no começo, porque você está bem, você está se alimentando bem, você está fazendo exercício. Porque quando eu tive o câncer, já fazia 1 ano que eu estava me alimentando super bem e eu estava fazendo muito exercício. Eu estava correndo, eu estava super magra, eu estava pesando 50 quilos, que era o peso que eu queria pesar, então eu estava bem. Se eu tivesse, eu lembro que quando eu comecei na verdade, eu comecei a me cuidar no meu divórcio. Eu pedi o divórcio e comecei a me cuidar. Eu estava com 63 quilos quando eu pedi o divórcio. E 63 quilos para uma pessoa de 1,5 m é muita coisa. Muita coisa. E aí eu cheguei nos 50, que sempre foi o meu peso ideal, e eu estava bem. Então, assim, eu acordava cedo, eu corria, eu fazia funcional, eu estava me alimentando super bem. Então, eu tive forças para lidar com essa situação. Se eu fosse aquela pessoa de 63 quilos, sedentária, comendo um monte de porcaria, eu não sei como teria sido. Ô, Ju, você se arrepende de ter comido essas porcarias? Hoje, sim. Na época, por mais que as pessoas falassem, eu nunca deixaria de comer. Porque eu gostava e eu não engordava. Eu tinha então, os 40 tá tudo lindo, filha. Eu comecei a engordar um pouquinho mais velha. Quando começou, né, o metabolismo para totalmente, aí eu comecei a engordar. Mas eu nunca engordei comendo McDonald's, tomando Coca-Cola. Então, você essa engordava, feliz assim, né? Exatamente, eu era feliz desse jeito. Então, se as pessoas falassem, eu não ia ligar. E por isso que, hoje em dia, principalmente no mês de outubro, eu sempre faço ações do Outubro Rosa, são palestras em empresas, ou eu posto vídeo na minha rede social, porque eu quero que as pessoas entendam que quando a gente fala que alimentação e sedentarismo afetam a nossa saúde, não é por mal, não é do tipo, ai, que saco, eu não quero ir para academia, para de me encher. Não é, porque você pode desenvolver um câncer, mesmo que ninguém na sua família tenha. Sim. Porque o câncer pode não ser hereditário, ele pode ser ambiental. Não, Você voltou à atividade física? Oi? Você já voltou à atividade física? Já, não parei. Na verdade, para lidar com os sintomas da químio, a atividade física é sua melhor amiga. Essencial. Para você não se deixar cair. Sim. Os sintomas da químio, só quem passa sabe, mas eu vou tentar passar uma ideia. Você fica com uma vista como se fosse uma névoa, como se ela tivesse, não é embaçada, é como se
se você tivesse numa neblina muito forte. Não chega a ser turva. É que assim, a sua vista tá boa, Hum, só que na sua frente fica tem uma embaçado. neblina que não acaba. Aham, Então você enxerga a neblina bem, ou seja, a sua vista não está embaçada. aham. Porém, tem uma névoa. Você enxerga as pessoas com uma névoa. É bem esquisito. Eu tinha a sensação como se eu estivesse flutuando nessa névoa, indo em direção às pessoas, como se eu não estivesse no chão. É bem diferente de uma vista turva. É mais amplo o negócio, é Mas fora do olho, sabe? sim. Fora isso, ela dá um cansaço muito absurdo, uma fraqueza nas pernas, muito forte, muito forte. E aquelas coisas que eu te falei, né? A queda de cabelo, ela causou carne viva no meu nariz. Eu tive queimadura aqui nas duas maçãs do rosto, então aqui ficava, não era carne viva, mas era queimado mesmo. Aham, Era um vermelho meio roxo, como se eu tivesse queimado, como se eu tivesse sim. tido queimadura de, sei lá, 2º grau. Não chegou a necrosar, né? Que seria um 3º grau. Sim. Que mais? A boca resseca inteirinha, o seu lábio resseca, você não consegue hidratar. O seu corpo, por exemplo, eu vou pegar um controle remoto. Ele é pesado para mim. Eu não É consigo força, carregar né? peso. Eu não pude carregar meu filho no colo por bastante tempo. Eu acho que foi quase 1 ano sem carregar. Que dó, né? Até porque a cirurgia na mama, você não pode levantar o braço, É, né? Então, assim, é a mesma coisa de quem coloca silicone. Você sim, fica sim. Ou redução. faz a redução, você também não pode. Só que como eu também tirei um pedaço da axila por conta dos linfonodos, eu fiquei com esse braço mais curto. Então, hoje, eu tenho, esse braço é maior, é que acho que eu tenho, esse braço, ele não vai, ó, você tá vendo que ele vem ficando, ele não estica. Ele é menor que o outro. Então, tem coisas que eu não consigo, eu vou pegar um copo num armário alto, eu tenho que pegar com esse braço, né? Então, até eu voltar aos meus movimentos com esse braço, demorou. Fiz fisioterapia. Aliás, o Pilates ajuda muito na recuperação. Imagino, né? O Pilates é um bom aliado até para a sua disposição. Eu faço Pilates e foi o Pilates que me ajudou bastante, porque eu não tinha ânimo de ir para academia. Então, eu sabia que eu não ia conseguir. Aí eu optei pelo Pilates. O oncologista falou que o Pilates, ele se assemelha muito ao carregar peso, vamos dizer assim, Sim, é porque aos tem as exercícios molas, de né? academia. Tem as molas que são pesadas e as outras são mais leves. Sim, tem a cadeira que você puxa, então você faz exercício com o braço, com a perna, né? Tem todos os equipamentos lá para que você faça o trabalho de braço, perna, abdômen, como se você estivesse numa academia. Eu faço uma vez por semana Pilates. É muito bom, eu adoro. De bom, né? Sou fã do Pilates. Para Eu tudo. também. Para tudo. Não, o Pilates é bom, ele desenvolve muita coisa no... Academia normal você não fez, não entrou ainda? Não faço. É uma coisa, aí é um bloqueio meu, eu não gosto. Você não gosta? Eu Tá. não gosto, e como o oncologista falou que o Pilates podia substituir, então eu optei pelo Pilates, Tá. né? Mas não vou deixar nunca de fazer exercício físico, e óbvio que hoje eu não tenho É nova Juju. a nova Juliana, e óbvio que eu não tenho mais a alimentação que eu tinha antes. Isso que eu te perguntar, mudou muito, né? Mudou, assim, de vez em quando eu como um McDonald's, como, às vezes dá uma vontade, né? Refrigerante, eu fiquei muitos anos sem tomar. Esse ano que de vez em quando eu tomo um ou outro, sabe? Mas assim, é bem difícil. Eu não compro, na minha casa não tem É por quase causa que nada que é também tomar artificial. as crianças também não é legal, né? E meus filhos não tomam, Então. nunca dei para eles. E, e eu não tomo, até porque, né, filhos aprendem com exemplo. Opa! Então, se eu quero que meus filhos tenham uma vida boa e saudável, eu preciso dar o exemplo para Sem eles. dúvida. De vez em quando, eu era viciada em Coca-Cola. Coca-Cola tem Eu falo substância. Eu tive crise de abstinência quando eu parei de tomar refrigerante. De chegar ao ponto de eu pegar um copo de coca e cheirar, porque já me satisfazia. Tipo, viciada mesmo, né? Tipo, aquela drogada em recuperação, total. Então, hoje em dia, quando me bate aquela vontade louca de Coca-Cola, eu vou lá e tomo um copo. E tá tudo bem. Eu compro uma latinha, tomo uma latinha. Mas eu compro aqui no escritório, eu não compro em casa. sim, sem dúvida, né? Entendeu? E na minha casa nunca tem.
e nunca vai ter, porque se tiver, eu tomo. Ah, é lógico. Né? Eu acho que assim, eu tenho força de vontade até um certo ponto. Ponto, é igual um cigarro, né? É igual um cigarro, né? Coca-Cola é viciante, Qualquer né? vício, né? E Qualquer vício. doce? Doce. Você come? Eu comia muito? Então, eu sempre fui formiga, assim, sempre gostei muito de doce, como até hoje. Qual o problema do doce? Não é para que você venha a ter um câncer. O açúcar, ele é um acelerador da proliferação de células cancerígenas. Então, quando você está com câncer, o açúcar é seu maior inimigo. Sem dúvida. Qualquer coisa com açúcar é seu maior inimigo. Como eu não tenho câncer, isso não é um problema. É o problema natural do açúcar. O açúcar refinado, que é um problema para todo mundo. Mas eu como de vez em quando? Como. Porém, o antidepressivo que eu tomo, ele corta a minha vontade de doce. Que bom, Ju. Acho que eu preciso tomar um desse. Não, é ótimo, porque ele regula muito o seu apetite, né? E às vezes, sabe quando você tá no Instagram, assim, aí você vê uma torta gostosa, tal, eu vou lá e compro. Porque dá água na boca. Na boca. A hora que chega, eu dou uma colherada, assim, e não me apetece mais. Então, o doce não é tanto um problema para mim. Sua alimentação na época do tratamento foi com bastante legumes, bastante verduras? Então, é uma coisa engraçada. Vitaminas. A quimioterapia normalmente tira a fome da pessoa. A pessoa fica enjoada, vomita, e não consegue comer. É muito forte, né? A minha foi o contrário. Você deu uma... estava às 3 da manhã para comer arroz, feijão e farofa. Mentira, Juliana. Carboidrato, quer dizer, jeito. Eu fazia um pratão às 3 da manhã e eu engordei 10 quilos na quimioterapia. Todo mundo emagrece. Não, e você sabe que eu ainda pensei, porque como eu tenho esse lado bem positivo, eu falei, ai, tudo bem, vou fazer quimio, pelo menos eu vou emagrecer, tá ótimo. Eu engordei 10 quilos. Ai, Senhor. Mas eu me alimentava bem. Eu comia verduras, eu fazia as alimentações bem certinhas. Não sou de fazer, tá? No dia a dia, não sou. Eu dificilmente tomo café da manhã, mas eu almoço bem, janto pouco. Mas assim, durante a quimio, que a minha mãe até morou comigo, ela fazia tudo certinho. Café da manhã, uma castanha no meio da manhã, almoço certo, tudo. E eu me alimentei bem. Que é também um segredo para você lidar bem com os sintomas da quimio. Sem dúvida. Como a sua imunidade vai lá para baixo... Tem que comer vitamina, precisa dar um jeito de segurar essa imunidade. Sim. Né? Você não vai conseguir fazer com que ela... Você chegou a ficar doente? Assim, tive Covid. Com a quimioterapia? Eu fiz a primeira quimio, dia 28 de dezembro. No dia 6 de janeiro, eu estava com Covid. Aí, a segunda quimio eu não pude fazer. É isso que eu te perguntava. Aí eu me curei do Covid, aí eu fiz a segunda quimio. Você teve sintomas do Covid? Tive sintomas. Eu estava assim, o começo foi uma gripe, eu já tinha 3 vacinas, né, porque eu pude tomar a terceira vacina antes, porque eu era imunossuprimida. Sim. E eu já estava com as 3 vacinas, então eu senti uma gripe muito forte. Fiquei assim, eu acho que eu fiquei deitada 2 dias, porque eu senti muita fraqueza, muita mesmo. E depois passou. E você sabia que era fraqueza, que era diferente da químio? Era diferente da químio. Era uma fraqueza mesmo, que eu percebia que era uma junção de coisas, né? Então, assim, eu estava com a imunidade baixa, aí vem um Covid que derruba a imunidade, imagina. Então, ali eu precisei tomar vitamina, me alimentar bem melhor, comer bastante, assim, não grandes quantidades, mas nada que pudesse me deixar fraca. Uhum. Já estava extremamente fraca. Sim. Então, eu tive que cuidar um pouquinho melhor, mas foi como eu falei, eu estava bem aqui. Isso, eu acho que é o mais importante. Durante a quimio, você tem que estar bem na cabeça. Tudo melhora, tudo Exatamente. passa, tudo... Eu lembro que eu e minhas irmãs, a gente foi num show do Trem da Alegria, lembra? Sim, maravilhoso. Aí teve lá, num clube perto da casa da minha mãe, a gente foi, e eu fui de peruca, eu já estava careca, tal, eu fui de peruca, foto, foi a primeira vez
que eu usei a peruca. Foi a primeira vez que eu me arrumei. Isso aí eu estava no meu apartamento e a minha amiga estava dando um churrasco lá embaixo no prédio. E foi a primeira vez que eu me arrumei e saí de casa, assim, de peruca, sabe? Sim. Aí, nesse dia do show, eu fiquei sentada o tempo inteiro. Sabe, né, que tem aquelas bandas que vêm antes, e o show só começa mesmo meia-noite. Então, a gente chegou às 9 da noite, eu fiquei das 9 à meia-noite sentada. Tadinha. Juliana, pelo amor de Deus, você pagou para vir aqui, você não vai dançar, todo mundo dançando, curtindo e tal. Eu falei, calma que tem a hora certa. E aí passava mais uma hora, Juliana, vem dançar, pelo amor de Deus. Eu falei, calma que tem a hora certa. A hora que o Trem da Alegria pisou no palco, cara, eu fui para frente do palco, eu dancei 1 hora sem parar. Ou seja, eu não queria gastar minha energia, mas eu sabia que eu tinha energia. É lógico. Então, é aquilo que eu te falo do equilíbrio. Eu poderia ter despirocado e dançado porque eu estava com energia? Podia, mas eu não ia curtir o que eu realmente queria. É lógico. Então, você tem que fazer esse balanço. Ponderar, né? Equilíbrio. E no dia seguinte, eu fiquei na cama. Porque, claro que eu fiquei cansada, eu fiquei exausta. Eu não quis sair de casa. E tá tudo bem também. Entendeu? Mas o show eu aproveitei. Não, o show eu aproveitei. Feliz Eu da queria. vida. Então, assim, quando que você imagina que uma pessoa fazendo quimioterapia vai para um show à noite, em pé, sabe? Tipo, não faz sentido. Um show que é de pular, que é, né, Trem da Alegria, pô, É minha alegria, nossa, criança. maravilhoso. Eu fui no show deles aqui também. Energia que passa, né? Você ficou energizada também, né, Ju? Exatamente. Quando eu fiquei sabendo do show, eu falei, eu vou. E eu fazia quimio toda terça, e o show era tipo numa sexta. Eu falei, eu vou porque eu preciso. Sim. Entendeu? Então, é aquele negócio de E você podia não te se proporcionar deixar... coisas boas, você ia, né? Oi? O que poderia proporcionar coisas boas para você, você... Exatamente. Eu poderia ficar em casa curtindo uma fossa? Poderia, mas não, eu decidi que eu queria ir no show. Então, é isso que o seu estado mental ajuda muito. Então, você precisa se colocar em situações onde você vai ficar feliz, onde você vai liberar endorfina, onde isso. você vai ajudar seu corpo a reagir. Sim, com Isso é super certeza. importante. E eu fiz questão de fazer isso. Eu falei, o câncer não vai me vencer. É isso aí. Eu estava na melhor fase da minha vida. Eu estava magra, eu estava fazendo exercício, né, correndo, eu estava bem no trabalho, eu estava me sentindo jovem, bonita, eu tinha acabado de fazer 40 anos e eu estava me sentindo jovem, sabe? Acho que até te mandei uma foto dessa fase, assim. Eu estava me sentindo muito bem, muito bem. Então, é como se fosse assim, acho que você está bem demais. Espera aí que agora eu vou dar um sossega-leão para você. Vamos dar Vamos balancear essa vida aí, vem o câncer. Uma agitadinha grande, né? Mas eu acho que é aquele negócio, né? Independente de religião, eu acredito em Deus, Deus sabe o que faz. E eu estava num momento que eu estava bem para combater essa doença. Sim. Se talvez eu tivesse descoberto antes, eu não sei como teria sido. Uhum. Né? Mas talvez eu não tivesse força para reagir. Ah, sem dúvida. Ainda mais com o filho pequeno, né? Certo, digamos assim, já que era para ser, veio no momento certo. Eu acho que sim, Ju. E tem uma história que é engraçada que eu sempre conto, como eu contei do câncer para os meus filhos. Isso que eu ia te perguntar. O Felipe era muito pequeno, né? Ele tinha 3 anos. E eu chamei ele. Na verdade, assim, eu preciso contar um pouco antes. Eu assistia uma novelinha com a minha filha, a Chiquititas, do SBT. Uhum. E eu assistia junto com ela, e a mãe de uma menina morre de câncer na novela. Ai, que difícil. E a Amanda me perguntou, o que é câncer? Aí eu falei, nossa, uma doença horrível que mata. Tipo assim, a pessoa que não tem o menor... Ai, gato, nossa senhora. Imagina você falando para ela. Tipo assim, é só para se livrar da pergunta, é uma doença horrível que mata. Aí lá vou eu contar para minha filha que eu tenho câncer. Ai, Senhor. Aí eu fiz assim, filha, a mamãe está muito doente, eu vou fazer um tratamento e eu vou ficar boa. Mas vai ser um tratamento longo, que vai me deixar muito mal. Aí ela perguntou, é câncer? Aí eu pensei, e eu falei assim, é muito parecido. Meu cabelo vai cair,
É muito parecido. E aos poucos eu fui falando que era câncer, mas na hora, assim, eu não falei porque eu fiquei com medo dela achar que eu fosse Reação, morrer, né? mas ela achou do mesmo jeito. Hum. Quando eu contei para o Felipe, eu fiz assim, filho, a mamãe tá doente, aí ele é câncer? Não acredito. Aí eu falei, é parecido com o câncer dele, seu cabelo vai cair? Eu falei, vai cair, porque o tratamento é o mesmo. Enfim, eles souberam, né, que era câncer, que era uma doença séria, que corria o risco de eu morrer, mas que eu ia lutar contra a doença e que eu não ia morrer, eu não ia permitir Não, que eu não. morresse ali, né? Uhum. Mas foi difícil. Eles ficaram muito apegados a mim. Era Sim, muito difícil eu só quando eu imagino. precisava não estar com eles, porque quando eu caía de verdade. De dormir 12 horas seguidas, eu não passava maquiagem, não punha peruca, eu parecia um monstro, de verdade, porque eu tinha aqui tudo em carne viva, Sim. a minha careca já estava crescendo o cabelo, então ela tinha uns espetinhos só, e tudo branco, nasceu branco no cabelo. Ah, Então era muito assustador. E eu não queria eles vendo lógico, é isso, lógico. e eles não queriam ir para a casa do pai, porque eles achavam que se eles me deixassem eu ia morrer. Então foi muito difícil, assim, eles para mim, claro, né? Não tem como ser Lógico, fácil. né? Sem Por dúvida. mais que eu tente passar por tudo isso com o melhor humor possível, não posso dizer que foi tudo um mar de rosas, porque não Não, foi, lógico que não, querida. né? Mas a gente levou da melhor forma possível e graças a Deus hoje eu tô bem, tô curada. Tô em tratamento ainda, a hormonioterapia leva 10 anos, mas eu tô bem. E eu acho que o mais importante que o câncer trouxe foi essa conscientização que eu não tinha antes, da alimentação, do exercício físico, da valorização da vida mesmo. Sem Hoje eu dúvida. vivo como se não houvesse amanhã, porque amanhã pode não existir. Então, uma vez por ano, eu faço uma viagem só minha, todos os anos, é sem filho. Ou eu vou com uma amiga ou eu vou sozinha, mas todos os anos eu faço uma viagem que é só minha. São 20 dias que são só meus. Eu faço isso sempre. Eu valorizo muito mais o meu tempo com os meus filhos, muito menos o tempo no celular e muito mais a presença Mas é um física. problema, Muito mais presença física do que presença digital. sem dúvida. Então, assim, se tem um lado bom de tudo isso, foram esses ensinamentos que o câncer me trouxe. Né? Se a gente pode tirar algo bom disso, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Boa, né? Né? Então, o câncer é horrível, e ele me trouxe coisas boas, né? E talvez eu precisasse passar por esse câncer para entender algumas coisas que eu acho que foram divisores de água na minha vida, sabe? Então, eu não... Quando você me perguntou se eu me arrependia, né, da alimentação, do sedentarismo, sim, me arrependo pela minha saúde. Mas eu não me arrependo pelo fato de que isso me trouxe o câncer. Porque eu acho que o câncer teve um papel importante na minha vida. Eu acho que tem um lado bom e Precisava lado passar ruim, né? É, né? E eu não sou de chorar pelo leite derramado, sabe? Então eu acho assim, bola tô pra com câncer, então ok, eu vou ter que lidar com isso, vamos tirar o que eu posso tirar de bom disso e vamos enfrentar. Eu não achei que eu fosse, mas hoje eu acho. Mas a gente às vezes descobre forças que a gente desconhece. Ela aparece da onde a gente não imagina da onde que é, mas tem. E eu vou te falar, no momento, assim, eu sabendo que eu estava com câncer dentro do meu corpo, eu olhava para os meus filhos, pequenininhos, e eu falava assim, eu não posso morrer. Não é uma opção. Não é uma opção morrer. Então, eu vou fazer o que for preciso para que isso não aconteça. Lógico. Né? Eu não tive outra opção. Eu pus na minha cabeça que não existia outra opção a não ser viver. Então, eu vou fazer de tudo para que eu viva. Lógico. Foi o que eu fiz. É isso aí. Eu acho que essa é a grande lição interna, a força interna que a gente aprende, infelizmente, com a dor, né? E eu acho que, como eu falei antes, a maior mensagem do Outubro Rosa é justamente essa. Você não precisa aprender com a dor. Você pode se prevenir, Antes, né? pode fazer coisas que evitem isso na sua vida. Ou, se for inevitável, você tem formas de se curar. Sim. Tem formas de passar bem por tudo isso.
né? Então, eu acho que toda a mensagem por trás do Outubro Rosa não é o câncer de mama em si, é a prevenção, mas o cuidado para que você não tenha, e caso tenha, como lidar com isso da melhor forma possível, estar na sua melhor forma física e emocional, para que você consiga lidar com esse tratamento, com essa doença, e estar com os seus exames em dia, para que você consiga pegar no início e se curar. Com Uma certeza. coisa muito importante, que, né, que o Outubro Rosa fala bastante do autoexame, o autoexame ele é super importante, porque a maioria das formas de câncer de mama, elas se manifestam com caroço. Uhum. Porém, só isso não é tudo. Tudo. Uhum. Por quê? O câncer que eu tive não tinha caroço. Não tinha? Não tinha caroço, eu não sentia nada, eu não tinha dor, eu não tinha mancha na pele, eu não tinha nada. Ele era Mas interno. às vezes também não aparece, né? Não tem dor, não tem mancha na Não pele. aparece nada. Então, se você está procurando um caroço, não acha e fica feliz, mas não está com o ultrassom em dia, é um problema. Então, não é só o autoexame, são todos os tipos de exame. Você tem que fazer check-up anual. Sem dúvida. Se eu me baseasse só no autoexame, eu não ia descobrir. Eu descobri. Cada caso é um caso. Não tem como saber da onde veio, ele falou para mim. Mas eu tenho para mim que o meu estilo de vida contribuiu bastante. Sem dúvida. Né? Lógico. Com certeza contribuiu muito. Mas então, é o que eu posso passar de ensinamento sobre o meu caso. Mas isso, nada do que a gente fala, por isso que eu falei também do autoexame, que não é isso que eu tô falando. Nada você pode se apegar a uma coisa só. Né? Então, a prevenção é o melhor remédio. Com certeza. Fazer exercício ajuda, ter uma boa alimentação ajuda. Isso quer dizer que você não vai ter câncer? Não, porque não é uma ciência exata. É isso aí. Não é matar isso, mas o que vai te ajudar? A passar por isso. A chance de cura, de passar por uma quimioterapia, bem como eu passei, o seu estilo de vida é fundamental. Sem dúvida. E você não saber como é que é o câncer e vai descobrir depois que você teve. Aí você aprende, né? O que ele faz dentro de você. E você pode dar exemplo para outras pessoas. Exatamente. Não é? Que foi o teu caso. Você né, não sabia até então ter passado, né? Então... eu descobri tendo. Lógico. Né? Mas, você vê, e eu tinha vários conceitos errados. Eu tinha um conceito que a quimioterapia era uma pessoa definhando numa cama, eu tinha um conceito que câncer era sentença de morte, eu tinha muitos preconceitos que eram errados. Uhum. E se eu levasse isso para o meu emocional, eu teria ficado definhando numa cama. Sem dúvida, Ju. Mas eu decidi não fazer parte da estatística. Eu decidi que... Eu falava para minha mãe assim... Com outros olhos. eu falava para minha mãe assim, eu tô com uma gripe, e eu vou combater essa gripe. Daí a minha mãe, não menospreze o inimigo. Eu falei, não é menosprezar, é só mostrar para ele que eu sou mais forte. É isso. É isso aí. Eu lidava como se fosse uma gripe. Eu tô indo lá tomar medicação para gripe. Vou lá, tomo a químio na veia, chego em casa com aquela névoa no rosto. Acabou de passar pelo tratamento. Quantas pessoas você sabe que fizeram tratamento? Eu não sabia como era. Né? Hoje, quando eu faço essas palestras, tal, eu faço questão de falar como é passar pela quimio. Porque eu dou um exemplo que é assim, você já viu várias pessoas que tiveram filhos, que passaram pelo parto normal. Nenhuma delas consegue te dizer como é a dor do parto normal. Cara. Por quê? Porque a dor acaba no minuto que o bebê passa. No minuto que o bebê sai, a dor acaba e você é invadida por uma dopamina, por uma endorfina. Amor. Se eu estou usando os nomes certos. Com amor. Um amor tão surreal que você esquece a dor que você teve. Sim, sem dúvida. Então, é a mesma coisa, tipo, agora eu tô tão bem, meu cabelo cresceu, eu venci. Eu não vou ficar lembrando da névoa no olhar, da dor no joelho, do você ter quimioterapia. Passou. Eu só falo para as pessoas, passou. Eu falo assim, a quimioterapia é bem ruim. É o que a maioria das pessoas fala. Mas eu te falo exatamente como vai ser. Sim. Né? Porque a gente foca no resultado. Isso aí. E isso. É isso, né? A gente foca no resultado. Mas eu gosto de falar como é. Não tem problema nenhum, né? Que estão passando por isso, saberem que não acontece só com elas. Eu penso que eu falando sobre isso, e uma pessoa que está ouvindo a minha palestra, que está assistindo um vídeo meu, um podcast que eu fiz,
ela pode olhar e falar, nossa, eu tô passando por isso, e olha, ela passou, ela tá bem, eu vou ficar bem igual. Então, eu quero isso, eu quero passar essa mensagem, de que a gente consegue superar isso, Esperar, né? né? Passar por isso e ficar bem, né? Exato. Eu tô super bem. Olha o meu cabelo tá Viu? ótimo. Tá super bonita, tá mais bonita agora do que antes, viu? Todo mundo fala isso, todo mundo fala isso, mas Tá eu mais tenho isso. forte, né? Ele tá forte, ele tá bonito, ele tá com brilho, É, eu tô muito feliz, né? pesado, ele tá pesado, ele tem bastante Sim, ele conteúdo, tá pesado, ele tá né? Pesado. volumoso, ele não ficou ralo, nada, ele tá Não. ótimo. Você raspou o cabelo ou você deixou que a química caísse o teu cabelo? Eu fui deixando cair, eu usava muito lenço, eu adorava usar lenço, porque aqui embaixo ele não caiu. Então eu Hum, ficava com uns fiapinhos aqui embaixo, e quando eu punho o lenço, não parecia que eu estava careca, porque ficava. Até uma vez na natação das crianças, uma mulher chegou em mim e falou: Você pode me dizer onde você comprou esse lenço? Porque você está tão linda. E eu percebi que ela não percebeu que era por causa do câncer. câncer. Ela não sabia que eu tinha câncer, eu Sim, nem conhecia sim. muito. Mas um dia eu fui num restaurante com as crianças e o dono do restaurante fez uma filmagem aérea e postou no Instagram. E eu apareci de costas. Quando eu me vi de costas, estava horrível, Pri. Estava horrível. É Os mesmo? tapinhos e aquele lenço, muito mais bonito se eu tivesse sem cabelo nenhum. Ah, Aí eu raspei. Mas já não tinha mais nada aqui em cima, eu tinha só essas você coisas. preferiu que a químio tirasse seu cabelo, não raspar. Eu fui deixando cair, porque como eu usava lenço e eu me sentia muito bonita de Mas lenço, ficou lindo mesmo, Ju. eu deixava. Mas ficou Só que lindo. quando eu me vi de costas, eu vi que tava, tipo, bem feio atrás, sabe? Aí eu raspei. E aí eu comecei a usar peruca. Eu comprei a peruca antes da cirurgia. Ah, Primeira coisa que a minha irmã me deu de presente, a Jéssica, me deu de presente uma peruca. é caro, né, a peruca, né? 6.000 a minha foi. Não sei. É que é cabelo natural, né? Cabelo natural e a peruca que eu comprei é cabelo de mulheres judias. As Ah, mulheres judias cuidam muito do cabelo porque elas não sim. podem aparecer na rua, quando elas são casadas, elas não podem aparecer com cabelo natural. Só o Sim. marido pode ver. Aham. Então elas usam peruca. Então o que elas fazem? Elas cortam os cabelos dela para fazer doação para perucas, porque elas usam muita peruca. Mas você sabia disso antes? Não, né? Não, descobri nessa loja que eu fui comprar. Maravilhoso, né? Ah, E aí eu fui nessa loja em Higienópolis que tinha o cabelo judeu mesmo, das já não mulheres tem um judias. bairro, né, disso. E era uma peruca maravilhosa, que era um cabelo natural. Eu usei bastante tempo. Aí, quando meu cabelo começou a crescer, eu resolvi assumir o cabelo curto. Que ficou Porém, esse cabelo curto, todo mundo falava que eu estava linda, que eu estava com cara de chique. super com o cabelo curto. E aí eu me olhava no espelho e não me reconhecia, porque nunca na minha vida eu tive cabelo curto, desde Ficou bom pequena. pra você. É, Combinou com o teu rosto. Então, mas aí sabe quando você se olha no espelho e fala, não sou eu? É, lógico, é E uma luz aí brilhante, né? começava a vir aquele negócio do câncer, da doença, da queda do Isso. cabelo. Aí eu coloquei um mega hair. Eu tinha um mega hair, porque eu casei com um mega hair, então eu Isso eu tinha ele lembro. guardado. Aham. E aí eu pus. E aí sim eu Aí virei. você se sentiu realizada. Ali eu me senti bem. Daí eu só tirei o mega quando meu cabelo já estava aqui, ó, no final do pescoço. Muito obrigada, minha linda. Obrigada a Ó, para você pela você, eu oportunidade. amei. O programa É Saúde fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam no canal, passem para outras pessoas. Foi um bate-papo maravilhoso que eu tive com a Juliana, minha amiga, que teve o câncer de mama com 40 anos. Não foi no autoexame que ela falou, foi uma biópsia, um ultrassom de mama, que foi para uma biópsia, e depois a mamografia. E ela deu uma aula de otimismo, de alegria. A Juliana sempre foi uma pessoa muito otimista, e ela não deixou a peteca cair em nenhum momento. Lógico, tinha momentos complicados, que ela falou para vocês, que vocês viram, mas a força dela de viver era tanta que isso transcendeu. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha, se inscreva no canal, dê um joinha e repasse para as outras pessoas que esse tema é importante todos os dias. Câncer de mama, câncer dos outros carcinomas que a gente tem no corpo. Então, o Outubro Rosa é para prevenção, para a gente não ter. Mas todo dia
é importante a gente se prevenir. Tá bom? Espero vocês no próximo programa. Até lá!